a nosso estudo, a gente hoje vai, nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entrou nessa sequência do estudo do Evangelho, né? Acabou aquele estudo aprofundado da doutrina espírita, a gente entrou agora no estudo do Evangelho. A primeira semana que a gente entrou nesse assunto foi sobre a introdução, o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje a gente dá uma sequência nessa temática, na segunda parte da introdução. A gente, antes de entrar nos capítulos que falam de tratar o Evangelho do Novo Testamento, com abordagem espírita, antes de entrar nisso, a gente está passando pela introdução, para a gente entender o pensamento de Kardec na elaboração dessa obra, né? Então, a primeira semana a gente viu a primeira parte da introdução, que ele falava que do Evangelho de Jesus, ele pensou a parte moral. A parte moral é que ele está tratando do Evangelho, e que a abordagem do Evangelho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre traz a narrativa do Evangelho, na primeira parte de cada capítulo. Depois ele faz um comentário dele próprio, de Kardec, a respeito da interpretação daquela passagem. E depois ele coloca as instruções dos espíritos, que são mensagens que ele recebeu em várias casas espíritas, que abordam aquela temática. Então, assim, ele compõe os diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai, não vim destruir a lei, o Cristo Consolador, todas, bem-aventurados os aflitos, todas as temáticas relacionadas ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? ao Evangelho de Jesus, né? Então, assim é o estudo. Então, dentro dessa temática, tudo bom? Dentro dessa temática, a gente vai ver hoje a segunda parte da introdução. Então, nessa segunda parte da introdução, a gente tem um tópico chamado a autoridade da doutrina espírita. Então, Kardec discorre por que ele interpreta, ele nos fala que a doutrina espírita tem uma autoridade, né? Então, o aspecto primeiro que ele aborda é a questão do controle universal do ensino dos espíritos, né? E então é muito interessante a gente ver isso, a gente estudar isso, porque ele aborda o critério que ele adotou nesta codificação, né? Então, vamos lá. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daqueles que a houvesse concebido. Ou seja, se fosse eu, vocês, que tivesse codificado isso, o mérito desta codificação, a responsabilidade dessa codificação seria de quem fez, né? Então, é como ele disse, se fosse puramente humana, não ofereceria o penhor dessa codificação, senão pelas luzes de quem as codificou, né? Ora, ninguém neste mundo pode alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Você vê o que é a humildade e o pensamento crítico do codificador. Ninguém neste mundo pode imaginar que é dono da verdade absoluta. Então, é muito interessante dizer, olha, nem eu, que sou codificador, tenho esse poder de dizer, é assim porque tem que ser. Não é assim. A coisa, né, é mais ampla, né? Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Se fosse só um, nada lhe garantiria a origem. Porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que disseste ter recebido deles o ensino. Ou seja, eu acreditaria, se você dissesse que recebeu uma notícia, uma mensagem, uma revelação, eu ia acreditar em você, né? Então, Kardec começa
abordando essa temática, né? Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Ou seja, eu posso acreditar em você, mas João não acredita. Então, eu poderia ter um grupo, mas não teria a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, esse é o pensamento de Kardec, né? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la a um polo a outro, manifestando-se por toda parte, ou seja, não é aqui nem ali, é universal. Sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Ou seja, eu posso ouvir uma coisa e posso me enganar na interpretação. Mas se você ouve, se eu ouço, se cada um de nós ouve e depois a gente converge para a mesma linha de interpretação, a coisa tem sentido. Então, o bom senso de Kardec passa por aí. Não é? Constitui isto uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem. Eu posso sumir com uma informação, não é? Mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Se a informação começa a ser de domínio público, eu posso morrer com um segredo. Mas a informação, se ela é de domínio público, ela não desaparece. Não é? Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos, que são os reveladores da verdade. Eu posso pegar e dizer, vou queimar os livros da doutrina espírita, o Alto da Fé de Barcelona. Eu vou queimar o livro. Tudo bem, mas a origem, que é a informação que vem dos espíritos, você não pode queimar. Você não pode abafar que essa verdade surja, né? Ora, queimasse todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesmo de não estar na Terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos discidentar-se nela. Faltem aos homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Eu posso deixar de estar aqui conversando com vocês sobre essa doutrina, mas a doutrina existe. Ela é de domínio público e todo mundo a acessa e todo mundo pode conversar. Ou seja, ninguém tem o poder de dizer que essa informação é minha. Ela é dos espíritos, ela é uma verdade que está acima do domínio de qualquer pessoa, né? É como a mensagem do Evangelho. Jesus chega e começa a coordenar a difusão do pensamento moral da humanidade. E manda aqui Buda, ali Moisés, depois ele próprio, ou seja, vários missionários que revelam uma só verdade. Cada um vai dizer que a sua verdade deve prevalecer, porque nós somos ainda infantis quanto a isso. Mas, na essência, todo mundo está dizendo a mesma coisa. E você não pode abafar uma verdade de surgir. Esse é o pensamento de Kardec. Eu não posso abafar o surgimento de uma verdade. Ela não vem de um homem, ela vem dos espíritos. Ela vem num lugar, não vem apenas em um lugar, ela vem em vários lugares. Então, essa é a autoridade da doutrina espírita, porque ela não coloca a responsabilidade na mão de um. Ela não coloca a responsabilidade na mão de um local circunscrita a uma região, ela amplia, né? E se você tirar essas, se fosse assim, se você tirasse um, você acabava com ela. Né? Exatamente. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete,
por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. E eu quero lá saber o que Edmundo está dizendo. Agora, como a coisa vai em vários pontos, a informação foi fluindo, né? Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal impértite houvera sido objeto de prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos a aceitam. Se tu é torcedor do Náutico e eu fosse do esporte, dissesse, a informação é essa, você quer saber não, esse cara é do esporte não me interessa não. Tu é católico, eu sou espírita, tu não interessa não, tu é espírita, eu não quero saber o que tem a dizer não. Tu é da esquerda, eu sou da direita, eu não quero saber o que tu está dizendo não. Porque a gente é assim, a gente é sectário, a humanidade ela é sectária. Se não vem da minha tribo, não me interessa. Não é verdade? Ao ponto que se eu coloco a informação em todas as tribos, todos vão dizer a mesma coisa. E ninguém vai brigar por causa disso. Então, esse é o caráter universal da informação. Né? O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivessem terreno neutro, alimentaria dissensões e em vez de apaziguá-las. Ou seja, a informação dos espíritos que estão contidas nas leis naturais é a partidária. Essa informação prevalecerá. Então, o espírita não tem que estar discutindo religião, porque o conteúdo que ele estuda, que ele apreende, que ele deve divulgar pelo seu exemplo, também está contido em todos os credos. Talvez eles não saibam ainda, mas está contido. E estará contido, será acrescentado, porque a informação vai fluindo, não é? Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. A universalidade do ensino dos espíritos. Essa é a força da doutrina espírita. Essa é a força com que a gente chega numa reunião mediúnica e fala com a alma dos homens que já viveram na Terra há séculos, há milênios, há muitos anos atrás, e que neste momento eram da crença A, da crença B ou da crença C. Eu não estou ali conversando com ele, fazendo uma apologia a uma determinada religião que ele tinha naquele momento. E nem estou fazendo apologia à religião que eu tenho nesse momento. Eu estou fazendo apologia ao amor. Eu estou fazendo uma defesa da transformação moral, porque esse é o ensino superior que permeia todos os credos. Então, se eu converso com um muçulmano desencarnado, eu não estou fazendo com ele uma conversa, um diálogo em cima da religião que ele tem. Se eu tiver com um budista, não estou falando em cima do budismo. Se eu tiver com um espírita, eu não estou falando a respeito disso. Mas ele está falando comigo através de um médium. Ele está falando comigo vivo, embora não esteja mais no corpo que ele tinha. Ou seja, ele sabe que ele é um espírito. Ele está vendo que ele está se comunicando por um médium. Ou seja, são princípios de uma lei natural que transcende a perspectiva da religião, que a gente não vai discutir. E aí não tem o que discutir. Porque o espírito, meu irmão, você está falando comigo. Você está vivo. Mas eu não estou no meu corpo. Você não está no seu corpo material. Mas você está no seu corpo espiritual. E o que é meu corpo espiritual? Depois a gente estuda. Depois a gente entende.
Mas por hora você está falando, por hora você está se comunicando. Ah, e por que eu chego na casa que eu vivi e ninguém me vê? Porque você não tem mais um corpo físico, mas você tem um corpo espiritual que alguns médiuns da Terra lhe veem, que alguns médiuns da Terra permitem que você se comunique e eu lhe entendo. Ou seja, são princípios contidos numa lei natural que a doutrina espírita revela. Mas ela é a única que revela? Não, porque essa verdade existe desde que o mundo é mundo. Se ela não foi consolidada nos credos religiosos ao longo da história da humanidade, é porque as religiões são obras dos homens. E muitas vezes cria-se as conveniências econômicas, políticas e sociais oportunas naquele momento, circunstanciais daquele momento. Aí se tira o conceito de reencarnação, aí se tira o conceito de pluralidade das existências, aí se não discute o conceito de pluralidade dos mundos habitados, mas é inexorável que eles surjam, porque estão presentes na história da humanidade com os mecanismos das leis de Deus. Então, é uma informação que está acima, porque vem de Deus. Não é que esteja acima a doutrina espírita, mas está acima a informação dos espíritos, que não tem religião. Os espíritos não têm religião. A religião dos espíritos é o amor. Agora, é claro que, imperfeito que somos, na caminhada nós nos afiliamos a uma determinada classe, a uma determinada seita, a uma determinada condição. Mas é uma caminhada. Lá na frente, o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D vão se encontrar na mesma verdade. Oi? Que quiser. Que são os espíritos. Chame como quiser. Ah, porque foi o Espírito Santo. Tá bom. Foi a revelação do Espírito Santo do dia de Pentecostes. E a partir do século II, a doutrina católica incorporou um conceito do Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez porque a gente não tivesse condições de perceber e de conceber de outra forma. Então eu sintetizo e entendo naquela maneira e satisfaz. Mas depois, se eu aprofundo o conhecimento, eu digo, bom, mas será que é assim? No século II não tinha pluralidade dos mundos habitados. No século II, até o século XVI, a humanidade discutiu que a Terra era o centro do universo. Então a informação ela é revelada progressivamente. Então hoje eu não tenho condições ainda de aferir e discutir a materialidade do espírito. Porque o espírito não é matéria, o espírito é espírito, é fluido, é de outra dimensão, mas existe uma dimensão intermediária que eu não tenho como aferir. Porque eu só me assento nas coisas da matéria, que eu meço, que eu toco, que eu sinto, que eu crio uma doutrina, que eu escrevo, que eu discuto, que eu faço um postulado. É assim que a humanidade evolui. Mas como é que eu vou fazer um postulado de uma coisa que eu não toco? Eu faço um exame em você e você vai medir o seu sangue, o colesterol, o triglicerídeo, a glicose, a ureia, a creatinina. São marcadores biológicos de um corpo físico. Mas eu não chego para você e digo, ô João, eu vou medir para você qual é o seu grau de felicidade. Qual é o seu grau de tristeza. Porque isso são emoções. E emoções não se tocam, emoções se sentem. Eu não consigo aferir o quanto você está estressada, o quanto você está tranquila, o quanto você está serena. Mas o quanto você está estressado, angustiado, com medo, com culpa, provoca uma emoção que desencadeia no corpo físico uma determinada reação, que altera o marcador biológico. Porque quando eu estou angustiado, o meu coração bate mais forte. Porque quando eu estou com medo, o meu coração aumenta a pulsação.
Porque quando eu estou angustiado, isso descarrega adrenalina no meu corpo físico e essa adrenalina desencadeia reações fisiológicas de gastrite, de inflamação no músculo cardíaco, que pode gerar consequências ao corpo físico. É porque o corpo está ligado às emoções. É porque a Organização Mundial de Saúde já entendeu que nós somos um ser psicobiosocial. Já entendeu e já definiu que a saúde não é a ausência de doença, mas é o equilíbrio perfeito entre o corpo, o espírito, o físico, o emocional e as relações econômicas e sociais. O que é isso? Isso é uma outra maneira de dizer que nós somos um ser psicobiosocial. Ele só não falou no sensorial, que são as influências dos espíritos, mas falará. Está próximo, porque a ciência vai chegando. Então, a autoridade da doutrina espírita vem daí, porque ela se coloca acima de todas essas questões materiais dos homens. É isso que Kardec está tentando nos dizer aqui. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os cantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo aos mais ignorantes, aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados, ou seja, chega para todo mundo. Cada um na sua forma de compreender, no seu grau de desenvolvimento moral e intelectual. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Eu não estou preocupado com as reações da matéria, porque eu estou conversando com o plano e esse é intocável. É simples assim. A gente vai adquirindo essa maturidade de entender onde está o nosso tesouro. A gente vai entendendo o que Jesus quis dizer. Que ele veio para nos falar das coisas dos céus. Que ele veio para nos falar das coisas do reino de Deus. Que a gente coloque lá a nossa força, o nosso coração, o nosso tesouro. Que a gente saia das trevas e vá para a luz. Esse é o despertar da transição. Sei, você está muito preocupado, Marta, com as coisas da matéria. Maria já fez a sua escolha e fez uma boa escolha, que não lhe será tirada. Eu estou falando das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, naquela passagem do Evangelho, onde Jesus foi na casa de Lázaro e Marta preparou a casa, estava arrumando a casa, estava fazendo o jantar, estava fazendo a ceia, estava cuidando da mesa, estava cuidando dos apetrechos, dos utensílios, das flores, adornando o ambiente. E angustiada, porque assim é a dona de casa, o dono de casa, quando recebe alguém. Mas a irmã Maria, quando Jesus chegou, sentou-se nos pés de Jesus e ficou ali, parada, bebendo daquelas informações, e do momento, a irmã vira para Jesus e diz: ô Jesus, olha para Maria, manda ela cuidar. Eu estou aqui angustiada, cuidando de tudo, e ela aí, paradona, só ouvindo o que você está dizendo. Manda ela sair daí para vir me ajudar. É bem assim que nós somos, não é? Aí Jesus dizia assim: ô Marta, você anda muito inquieta, Marta, com as coisas da matéria. Maria já fez a escolha dela. E ela fez uma boa escolha que não lhe será tirada. Não se preocupe com isso, não. Você não sabe quando eu vou vir aqui de novo. E talvez seja a última vez que vocês vão estar comigo. Então, o que tem de mais importante neste evento é a minha presença, é a minha palavra, é o meu convívio, não é o prato de comida, não é a taça de bebida, porque as traças roem, porque o ferrugem consome, porque os ladrões roubam. A boa escolha de Maria residia em algo que não lhe seria tirado.
O que é algo que não nos será tirado? É o corpo? É a veste? É os óculos? É o celular? É a bolsa? É o carro? É a casa? É a conta no banco? É o espírito. São os meus amores, são os meus valores, são as minhas referências, é o bem-querer. Isso é o que a gente leva com a gente. Porque é o que a gente trouxe com a gente. Então é aquela sabedoria popular que diz a gente é muito engraçado. A gente vem sem trazer nada, a gente vai sem levar nada, mas passa a vida brigando por algo que a gente não trouxe e que não vai levar. A gente, quando vem, a gente não traz nada, só traz o que a gente é. A gente, quando vai, a gente não leva nada, só leva o que a gente é. Mas a gente passa a vida brigando por algo que a gente não trouxe e por algo que a gente não vai levar. É fazer a boa escolha. Então, Jesus nos alertava para a boa escolha. A doutrina espírita nos alerta novamente para a boa escolha. Então, essa é a autoridade. E esta informação não está no homem, nem está no lugar, está em toda parte. Essa é a autoridade da doutrina espírita que Kardec nos menciona, né? Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismos que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe de se acharem de estar individualmente considerados, da posse da verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Ou seja, Kardec não faz apologia a nenhuma mensagem porque ela vem dos espíritos. Porque ele sabe que os espíritos são a alma dos homens que já viveram na Terra. E como almas de homens que já viveram na Terra, cada um tem a sua capacidade. Não é porque vem de um espírito que eu tenho que acreditar piamente no que ele está dizendo. Porque nem todos têm a capacidade de saber tudo. Então, Kardec também tem esse critério. Ele afere o que está sendo dito. Se alguém disse uma coisa, eu testo em outro lugar se aquela informação é verídica, para não ter fake news na doutrina. Para que a informação não seja revelada pela vontade de alguém. Porque, com a inteligência artificial de hoje, você faz o que você quer. Bota na sua boca uma palavra, um pensamento que você não disse. Kardec tinha esse critério de entender o que é que vinha. Só os espíritos de categoria mais elevada, os que já são completamente desmaterializados, se encontram despidos de ideias e preconceitos terrenos. Qual é o filtro? É o que dizia Sócrates, é bom, é útil e é verdadeiro. Esse é o triplo filtro, a tríplice peneira. Quando chegar uma informação para você, pergunte, é bom? É útil? É verdadeiro? Ou seja, se passar por esse crivo, leve adiante. Se você não achar suficiente, você pensa, será que Jesus diria o que estão dizendo aqui? Será que Jesus faria o que estão fazendo aqui? Será que Jesus agiria da forma que eu estou pensando agir? Então, se a gente tiver dúvida quanto a fazer alguma coisa, pensar de alguma maneira, coloque essa reflexão. Como é que Jesus agiria se estivesse no meu lugar? A atitude de Jesus seria partir para a agressão ou seria entender e perdoar? A atitude de Jesus seria ponderar ou seria atear fogo? Ou seja, nem tudo vem dos bons espíritos. Só os pensamentos elevados é que podem vir dele, que são dignos de um pensamento que se aproxima da luz. Então, um pensamento que se aproxima da luz jamais será um pensamento de escuridão e de trevas. A gente tem que ter esse critério também, né? Então, daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito.
e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdadeiras verdades absolutas. Ou seja, você tem todo o direito de ter sua opinião, mas não é uma verdade absoluta. Essa sua opinião é relativa ao grau de entendimento e de evolução moral que você tem, que num determinado aspecto é possível de ser entendido. Como a gente tem muitas verdades que a gente acreditava até ontem, mas que hoje a gente não acredita mais. Por quê? Porque a gente já se atualizou moralmente, cientificamente, tecnologicamente, para perceber que aquilo que a gente acreditava não era mais possível. A Terra é o centro do universo. Eu acreditei nisso até o século XV, porque eu não conhecia nada além daqui. O cara que sempre morou numa cidade do interior, que nunca teve condições de sair de lá, ele sabe o que é o mar. Ele já viu o mar. Como é que ele vai saber o que é que existe além dos muros, dos limites territoriais que ele conhece? Ele nunca saiu. Se eu nunca sair da Terra, como é que eu vou acreditar de alguma coisa fora da Terra? Como é que pode eu acreditar? Porque a Terra tem não sei quantos trilhões de galáxias. Sim, eu já fui lá. São informações que a gente vai descobrindo à medida que a tecnologia, que o homem descobre, o homem estuda, o homem evolui, mergulha nela, discute ela. Então, à medida que a gente evolui, as informações vão ficando mais claras, vão sentando no nosso juízo. Então, coisas que a gente não acreditava no passado, hoje a gente acredita. Verdades que nós tínhamos como absolutas tornaram-se relativas, porque a gente vai descobrindo as revelações gradualmente. Né? Então, essa, meus irmãos, é a autoridade da doutrina espírita. É esse aspecto que Kardec traz nessa primeira parte, dessa segunda parte da introdução do Livro dos Espíritos. Né? A concordância no que ensina os espíritos é, pois, a melhor comprovação. O que um diz aqui é a mesma coisa que o outro diz ali, o que o outro diz acolá. Então, a informação bate. Está todo mundo dizendo a mesma coisa. Né? Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros e em vários lugares. A ciência jurídica da Terra faz isso. Se a gente faz parte de uma organização criminosa, quando um promotor vai ouvir você no processo, ele ouve você separadamente, você separadamente, você separadamente e eu separadamente. Cada um vai dar a sua versão da história. Porque depois ele vai ver se a história bate. É a mesma coisa. Claro que não é uma organização criminosa, mas é uma metodologia. Ele pegava a mesma informação e aferia no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D. E depois ele comparava. Dizia, não, realmente, o que está sendo dito aqui, Deus é a inteligência primária, a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí o outro dizia, não, Deus é um velhinho de barba branca que mora numa nuvem, num palácio, no céu de ouro. Mas, gente, o cara aqui está dizendo que Deus é uma personagem humana, no formato humano. O outro está dizendo que é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Qual é? Aí eu ouço um terceiro, falo, Deus é uma inteligência superior, é algo que não habita na carne, não é modelo para a humanidade, ou seja, as informações vão convergindo e ele vai aferindo os valores e disso ele compilou as verdades e nos trouxe a doutrina espírita. Esse é o trabalho do codificador. Ele não acreditava no primeiro que dizia, ele aferia, porque a informação vinha de todos os lugares. Quando ele perguntava o que é infinito, aí um dizia uma coisa, outro dizia outra, outro dizia a mesma coisa com outras palavras, então ele consolidava e nos revelava essas informações. É por isso que a doutrina espírita tem essa autoridade, né? Esta comprovação, a concordância entre as revelações espontâneas, por diferentes médios, em diferentes locais. Né?
Então, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto. Esta verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade, o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em Um Livro dos Espíritos, em Um Livro dos Médiuns, foi que em toda parte todos receberam diretamente dos espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Ou seja, é um conteúdo de informação garantida. É garantido o que todos disseram no conteúdo dessas obras, né? Se todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-las, já de há muito haveriam aquelas obras experimentadas a sorte de todas as concepções fantásticas. Ou seja, se houvessem opiniões contrárias ao que está dizendo, a informação, a doutrina já teria caído por água. Mas não houve contradição. Quando a gente conversa com o espírito no mundo espiritual, ele não está combatendo a doutrina espírita e a informação que ela contém. Ele combate porque eu não gosto de você, porque você é isso, porque você vai... Não é a essência da doutrina, porque a doutrina está nas leis de Deus. E ninguém questiona. Porque ninguém pode ir contra algo que é da lei que a gente está vendo, né? Então, essa é a autoridade da doutrina espírita, né? Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Ou seja, é aquilo que a gente ainda não tem condições de compreender. Ele parou num determinado aspecto porque a gente não tinha condições de perceber. Não adianta eu avançar num conceito que a ciência humana da Terra hoje... Então eu deixo ali para... Vamos evoluindo para um dia a gente entender. Para a gente ir compreendendo melhor as coisas, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem já é muita informação. Então, um outro aspecto aqui com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente. É o que a gente está dizendo aqui, é gradual. À medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo. E tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muitos afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. A gente às vezes quer saber a informação, mas eu não tenho condição de saber. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência ensinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Assim a gente encontra muita gente, né? Que o cara sabe de tudo, tem informação de tudo. Né? A gente diz brincando que fulano está ao Google, porque diz tudo, entende de tudo, e nem sempre ele tem a profundidade e a propriedade de estar revelando tudo aquilo ali. Os espíritos superiores, não. Eles têm todo o critério. Eu só posso dizer alguma coisa se você tiver condições de saber, e se eu tiver autorização para revelar. Então, é gradual. E aí está a autoridade da doutrina espírita, né? Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, congregue todas as opiniões. A gente também não tem a pretensão de achar que todo mundo vai concordar com o que a gente está dizendo, porque é gradual. Né? Então, não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu por fundamento
a cabeça frágil de um só. É fantástico Kardec, né? Kardec tira dele essa responsabilidade. Se não sou eu, são os espíritos. E os espíritos estão em toda parte. E é por isso que essa doutrina tem autoridade. Porque elas são reveladas pelos espíritos, né? A opinião universal, eis o supremo juiz, o que se pronuncia em última instância. Formam todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdade, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse mesmo concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Ou seja, a doutrina é dos espíritos, que está acima de todos nós. Essa é a autoridade da doutrina e do pensamento espírita, né? Mais um pouco adiante, ele coloca aqui na introdução as notícias históricas, que ele diz o seguinte: por se compreenderem algumas passagens, para se compreender bem algumas passagens do Evangelho que a gente vai começar a estudar, necessário é fazer conhecer o valor de muitas palavras, frequentemente usadas no Evangelho, empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade justa naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequências mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica ao demais o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Então, são expressões que são muito citadas no Evangelho de Jesus e que é preciso a gente saber o que é, né? Então, por exemplo, escriba. O que era um escriba? Era um nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que eles votavam aos inovadores. Daí os envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então, o escriba eram secretários, eram aqueles que escreviam, que assessoravam os reis e que eram assessores de estudo de muita coisa. Então, quando Jesus falava, fulano de tal é um escriba, então é uma pessoa que é um secretário de um rei. Era uma figura que existia naquela época, que hoje não existe mais, mas é uma figura que ele fazia menção nos seus evangelhos, né? Essênios, uma seita judia fundada cerca de 150 anos antes de Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si como uma associação moral e religiosa. Distinguia-se como os costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus, de rígidas práticas exteriores e de virtude apenas aparente, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas das outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muitos aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Ou seja, era uma seita que existia naquela época, mas que se tratava de pessoas com um senso e uma informação moral já mais elevado. Eram almas mais iniciadas, eram os essênios, né? Fariseus, essa palavra é muito boa. Fulano, você é um fariseu. O que é um fariseu? Do hebreu, parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação de interpretações sucessivas, dados ao sentido das escrituras e tomadas artigos do dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis. Sentava-se no tempo da igreja e ficava discutindo interminavelmente, né?
as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade. Era a questão da vaidade, né? A verdade está comigo pela minha interpretação intelectual, pela minha eloquência verbal, né? Destacando-se uma das outras. Como, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180, 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano pontífice rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, o rei da Síria. Este último, porém, lhe desferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles adquiriram o antigo poderio e conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que se lhe apagou o nome, em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, sempre cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, conservadores. Eles eram inimigos inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade dos princípios, mas sob as aparências da meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins, do que como objeto da fé sincera. Da virtude, nada possuíam além da exterioridade e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo e a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito, que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Então, Jesus combatia a postura dos fariseus. Então, é por isso que Jesus, em toda a sua passagem do Evangelho, vê confrontando a ideia e os princípios farisaicos, não é? Pelo que tinha neles de encarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então, são os fariseus e os sacerdotes que acabaram por condenar Jesus, né? Então, é essa classe, essa seita, essa divisão dos judeus, chamada fariseus, que Jesus combatia, porque eram orgulhosos, vaidosos, cheios de prepotências, e até hoje a gente vê o mundo cheio de fariseus. Somos fariseus reencarnados, né? Nazarenos, nome dadas na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré, nascido em Nazaré, uma vila, uma aldeia na Judéia, né? Também foi essa denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturavam as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita que desapareceu no século IV. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada das cidades. Pedágio, ficava na porta, eram os portageiros, né? Cobrava imposto de quem entrava numa cidade. Era assim que eles eram chamados, né? Publicanos eram assim chamados na antiga Roma,
os cavalheiros redentários das taxas públicas. Eram os coletores de impostos. Os publicanos eram os arrecadadores dos impostos. Então, por isso que muita gente não gostava dos publicanos, que era aquele cara que fazia a cobrança de imposto da renda de toda espécie, quer em Roma, quer na mesma, quer nas outras partes do Império. Eram tidos como arredatários gerais e arrematadores da taxa do antigo regime na França, que ainda existem algumas religiões. Então, era uma classe muito menosprezada, porque cobrava imposto de todo mundo. Eram os publicanos, né? Saduceus, seita judia, que se formou por volta do ano 248 a.C., e cujo nome veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo ele, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição nem interpretação qualquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples na lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importante personagem que se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, dentro do judaísmo, você tinha os fariseus e os saduceus. Eram seitas dentro da mesma linha, né? Samaritanos, a velha questão dos samaritanos. Após o cisma das 10 tribos de Israel, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstituída várias vezes, tornou-se, sob romanos, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos a lisonjear Augusto. Lhe deu o nome de Profunda, datando da época da Samaria. Augusto, em grego, Sebastes. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, a versões recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, constituíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Eram povos divididos, que não guerreavam muitas vezes a Samaria com o resto de Israel, as outras tribos de Israel, né? Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros dos profetas, que a esse fossem posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos mais radicais, eles eram heréticos, ou seja, oposição, né? E, portanto, desprezados, anametizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência de opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem das crenças de um e de outra. Todos acreditavam no Pentateuco de Moisés. Eram os protestantes desse tempo, então eram os protestantes dos judeus, eram os samaritanos, né? Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, só entre si contraem alianças, né? Então era um povo tido como separado, né? Então Samaria era uma região separada do resto da região de Israel. Por isso que Jesus fazia algumas menções ao bom samaritano, porque era dividido, e mesmo assim ele era bom. Então a mensagem estava acima, né? Sinagoga é o templo judaico que existia na região, né? E de Salomão. Terapeutas eram sectários judeus contemporâneos do Cristo. Então, são termos estabelecidos principalmente em Alexandria, tinham muitas relações com os essêncios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo.
Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, sempre na história da humanidade há missionários, há pontes, há espíritos que trazem uma mensagem mais amena e mais próxima de uma realidade. Então é assim que, só para concluir e falando rapidamente, para a gente não deixar passar em branco, que Sócrates e Platão, que vieram 600 anos antes de Cristo, né? Sócrates não veio 570 anos antes de Cristo. Platão veio 420 anos antes de Cristo. Aristóteles, 300 e poucos anos antes de Cristo. Eram os filósofos gregos. Então, eles já vieram com um pensamento muito próximo do que Jesus viria dizer. É aquela história dos missionários que vão chegando na história da humanidade. Então, você vem com a história do pensamento moral que Jesus vai mandando seus missionários. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, na Grécia, na mesma época que Buda, no Oriente, vieram trazer esse pensamento, né? Exatamente quando os profetas pararam de escrever. Porque Moisés escreveu 1.300 anos antes de Cristo. Entre Moisés e os filósofos gregos se passaram 800 anos, porque os profetas pararam de escrever uns 500, 600 anos antes de Cristo. Aí depois entraram os filósofos gregos. Entrou Buda na linha do tempo do pensamento moral, da educação moral da humanidade. Aí depois veio Jesus. E aí Sócrates e Platão era precursor. Ele vinha preparando o caminho da humanidade para dizer a mesma coisa. Então, na doutrina de Sócrates e Platão, do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir que a sua doutrina auriu-se nela dessa seita que, se houvera vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais surgem de súbito. Uma ideia não surge de repente, né? As que se assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os ensinos, os elementos dispersos, em reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia. Ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-lo. Ou seja, uma informação vem, mas antes dela chegar plenamente, eu mando missionários que vão soltando lampejos daquela revolução moral das ideias. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida por muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Estão entendendo, gente? Então, Sócrates, como Cristo, nada escreveu. Sócrates não escreveu nada. Ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte de criminosos. Ele foi condenado a tomar cicuta. Ele foi condenado a tomar cicuta pelas suas ideias, não é? Vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrava e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do dissimulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado. Então, os fariseus acusavam Jesus de ser um revolucionário. E os gregos, na época, acusavam Sócrates de ser um revolucionário. Porque todos os dois alimentavam as ideias morais que estão acima de tudo, né? Visto que sempre houve, em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então, meus irmãos, esses são precursores da ideia de Jesus. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento dos seus escritos pelo seu discípulo Platão, porque foi Platão que escreveu o pensamento de Sócrates, que era um discípulo dele, né? Julgamos conveniente resumir aqui alguns pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo, né? Então, lá no comecinho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem esses princípios das ideias de Sócrates, relatadas por Platão, que convergem com o cristianismo.
né? Então, o homem é uma alma encarnada, antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Pensamento de Sócrates, 600, 500 anos antes de Cristo, né? E por aí vai, né? A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que quando contempla a sua própria essência, dirige para o que é puro, eterno e imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece ali ligada, por tanto tempo quanto passa. Cessam então os teus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Ou seja, são lampejos dos conceitos que hoje a doutrina espírita já se assenta em cima deles, né? Então, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhado nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade, e por aí vai. Então, quem quiser depois se assentar nesses estudos, está no final da introdução esses diversos conceitos de Sócrates, do pensamento de Sócrates, do resumo da doutrina de Sócrates e do resumo da doutrina de Platão, né? Após a morte, o gênio, demônio, como era o nome da palavra grega que dizia isso, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. A alma, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina da reencarnação, né? Então, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constitui o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. E vamos fazer uma distinção aqui. A palavra daemon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomando a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores chamados deuses, e os mesmos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam-se diretamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio de espíritos puros, que são eles os incumbidos de transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde em lugar da palavra demônio a palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Palavras, mas a essência é sempre a mesma, né? Então, meus irmãos, por aí vai essa questão do pensamento de Sócrates e de Platão, que, em essência, ela é precursora da ideia do cristianismo, que hoje a doutrina espírita vem reacendendo todos esses conceitos e esclarecendo melhor conforme a nossa capacidade. Então, são vários princípios que ele coloca lá, eu acho que são 21 princípios, né? Que quem quiser depois se aprofundar, está lá no finalzinho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De novo, toda a essência dessas informações partem do princípio de que todos nós estamos bebendo dessa mesma informação. Todos nós estamos submetidos a esse mesmo pensamento crístico que, ao longo da história da humanidade, escolhe locais, escolhe missionários e vai revelando as coisas ponto a ponto. Então, assim a gente conclui a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir da próxima semana a gente já vai entrar nos capítulos propriamente dito de cada uma da mensagem moral do cristianismo sob a luz da doutrina espírita. Pois é.